A paz de Cristo a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Denis Pereira para a aula 9 da EBD. Deixa eu te falar uma coisa, este canal é importante para você, esse tipo de trabalho que aqui fazemos é importante para você, então nos ajude. Primeiro, inscrevendo-se no canal, se ainda não é inscrito, isso é extremamente importante. Depois, ative o sino de notificações do YouTube e do canal. Toda vez que eu postar vídeo novo, você recebe em primeira mão um aviso para assistir numa lista VIP aqui, os nossos vídeos, nosso material, pregações, palestras para casais, palestras para adolescentes, ministrações em congressos de adolescentes, enfim, estamos aí viajando o Brasil, ministrando a palavra de Deus, inclusive à sua disposição, à disposição de sua igreja, palestras para líderes de jovens e de adolescentes. Também nos acompanhe, minhas redes sociais estão todas aqui embaixo, você conhece melhor minha família e o material que temos à disposição para atender a sua igreja, o seu campo de trabalho. Fica aqui já a nossa palavra de disponibilidade para atender os irmãos. Agora em setembro estaremos em Novo Progresso no Pará, eu moro em Campinas, São Paulo, estaremos em Novo Progresso lá no Pará. Nos dias de 28, enfim, último final de semana do mês de setembro, serão noites extraordinárias e lindas. Nos acompanhe, nos siga no Instagram, muito importante, Denis Pereira Oficial. Siga-nos no Instagram, meu Instagram precisa crescer. Para eu conseguir pegar o link dos vídeos aqui do YouTube e jogar lá e o pessoal só arrastar para cima e já vir direto aqui para o YouTube. Esse canal precisa crescer e eu preciso de você, tá certo? Vamos à aula 9 da EBD, mas antes, roda a vinheta. Amigo bom te chama pra ir no shopping? Sim ou não? Sim ou não? Te chama pra assistir quarto de guerra? Sim ou não? Te chama pra jogar Xbox, Play 4? Sim ou não? Mas também chama pra orar, pra jejuar, pra consagrar a vida a Deus. Maravilha, então, meus irmãos, chegando com a lição 9, classe de juvenis. Irmãos, pensa numa lição que é uma lição assim, apertada, arrochada. É essa lição, você sabe que eu dou aula há muito tempo já para essa classe, não tinha dado essa lição ainda, dessa maneira. Então vamos a essa lição, material em PDF para você ficar ligado. Se não conseguir enxergar legal aqui, está disponível para você baixar direto no celular, no seu tablet. Acredito, estou fazendo o melhor que posso. Vamos lá. Lição 9. Ética cristã e sexualidade. Presta atenção nessa aula, professor. Eu sei que você deve ser da mesma fase que eu, principalmente dentro da igreja. Os nossos pais tiveram muita dificuldade de falar conosco sobre sexualidade. E aí é mó delicado falar aí sobre isso, tá bom? O professor tem que ter muito cuidado para não se expor, não expor a sua vida, mas este é um assunto necessário, não pode ser deixado de lado, é preciso falar. E se a Bíblia fala sobre esse assunto, por que nós nos omitimos? Se eles não aprendem na igreja de forma correta, vão aprender na internet, na escola. Vocês viram aí em outra aula que a palavra sexo é uma das mais acessadas do Google, exatamente na faixa etária que a gente dá aula. Então nós precisamos estar disponíveis para tratar desses assuntos com eles também. Ética cristã e sexualidade. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete é fora do corpo, mas quem peca sexualmente peca contra seu próprio corpo. 1 Coríntios 6 e 18. Prezado jovem, de acordo com pesquisa realizada pelo IBGE em 2012, quase 30% de adolescentes entre 13 e 15 anos afirmaram já ter tido alguma relação sexual. O distanciamento dos valores bíblicos e a banalização do sexo fazem que a cada dia os brasileiros iniciem mais cedo a atividade sexual. Cada vez mais cedo, adolescentes iniciam o estágio da vida maravilhosamente planejado, preparado por Deus para uma fase mais adulta. Se o prazer é bom, por que não desfrutá-lo agora? Se Deus criou o sexo e a sexualidade, por que não podemos desfrutar abertamente sem limitações? Então, por que esperar para o casamento?
para a prática sexual. Você sabe que no Brasil, gravidez na adolescência é uma questão de saúde pública. As meninas acabam ficando sozinhas, tendo que cuidar dos filhos, tendo que abandonar a escola para trabalhar. Então é uma questão que a igreja também precisa se envolver. Ela presta um grande serviço ao ensinar uma sexualidade sadia. Nós estamos prestando um grande serviço à sociedade e a igreja pode fazer mais também. O que é sexualidade? Tópico 1, o que é sexualidade? Muitos professores confundem e acham que, nossa, vamos falar sobre sexo. Mas o que é sexualidade? De acordo com o dicionário Aurélio Online, sexualidade é a qualidade do que é sexual. A palavra está relacionada a fatores físicos, internos e externos, bem como emocionais, relacionados ao desejo sexual. Bom, sexo é igual ou é diferente de sexualidade? Muitas pessoas acham que ao falar de sexualidade estamos falando de sexo. Mas é importante entender que sexo se refere à distinção dos órgãos genitais, masculino ou feminino. Ou também pode ser compreendido como uma relação sexual, enquanto que o conceito de sexualidade está ligado a tudo aquilo que somos capazes de sentir e expressar. Então, falar de sexualidade não necessariamente estamos falando de sexo, da prática sexual. Devemos compreender também que tudo o que sentimos e vivemos acontece no nosso corpo. Portanto, não dá para separar corpo de sexualidade, muito menos sexualidade do corpo. Tópico 2. A distorção do sistema de comunicação. As mídias como TV e internet espalham material pornográfico mundo afora com acesso facilitado a todos. Na TV pode-se dizer que há certa restrição em razão de normas para a exibição do conteúdo, mas já existem canais específicos, especializados em pornografia, e mesmo os programas para família apresentam cenas de nudez que estimulam a sexualidade, né? Sexualidade cada vez mais precoce, a precocidade das roupas, das músicas, enfim. Então o sistema de comunicação, principalmente a internet, são meios eficazes para banalizar o sexo e distorcer o seu propósito bíblico, tá? Então, de um ponto de vista humano, mundano, o sexo é uma coisa assim comum. Não é? E Deus criou algo belo e maravilhoso. Os meios de comunicação não têm qualquer preocupação com moral e ordem, muito menos com a palavra de Deus. Então a gente não pode esperar também comprometimento moral dos meios de comunicação. Eu acho engraçado que muita gente quer fazer, vamos fazer boicote com a novela, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você quer esperar o que da novela? Você quer esperar o que do filme? Né? Não pode esperar outra coisa. Estão dominados pelo sistema do mundo. O mundo jaz no maligno. A internet distribui vasto material que ativa a prática sexual cada vez mais cedo. Nas redes sociais, sexo não combina com responsabilidade. Por quê? Porque para o mundo, o corpo é um objeto a ser usado, diferente do que a Bíblia ensina. O pessoal faz um monte de campanhas aí, não é? De prevenção e de cuidado e tal, mas ao mesmo tempo celebra a atividade sexual cada vez mais cedo, ou seja, é um paradoxo, porque cada vez mais cedo, sem responsabilidade, sem comprometimento com o futuro, e não foi para isso que Deus criou o ser humano. É o que eu chamo da coisificação do ser humano, quando o sexo é só o ato pelo ato, o sexo pelo sexo, o prazer pelo prazer. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios 6 e 19. Então, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, por isso que o cristão usa o seu corpo para a glória de Deus, tudo que vê, tudo que faz para a glória de Deus. A propósito bíblico, por isso que nós não nos conformamos ao mundo, a esse sistema completamente liberal do mundo, mas vale sempre lembrar, tá certo? Que Deus não é contra o sexo, foi Ele que desenvolveu a sexualidade, é o que nós vamos ver aqui até o final da aula, então não saia daí. Muito importante essa aula, realmente muito importante. Se algum pai
de repente pegou a revista do filho e quiser tirar dúvida, manda ele para aula, leva ele para aula. Aliás, essa aqui é uma aula assim para chamar todos os pais, ou então reunir eles uma quarta-feira, vamos conversar os pais, vamos falar de sexualidade. Você precisa falar de sexualidade com o seu filho. Se você não falar sobre isso com o seu filho, com a sua filha, o mundo vai falar e depois você vai colher resultados que você não gostaria. O que diz as Escrituras? A Bíblia fala sobre sexo? Claro. Deus celebrou a união do primeiro casal e deu-lhes uma ordem: frutificar e multiplicar-vos. Tal ordem pressupõe, obviamente, o desenvolvimento da sexualidade, mas em um contexto totalmente diferente do mundo atual. Vale lembrar que a Bíblia não condena os impulsos sexuais, mas o que as Escrituras ensinam sobre o sexo como criação divina é que ele deve ser apreciado somente no contexto do casamento. Então, gente, essa é uma lição muito completa. Eu fiquei olhando ela aqui, realmente, ela é muito completa. Você sabe, meu WhatsApp está aí, entra aí, me chama e a gente conversa mais detalhes sobre essa lição. Ter impulsos sexuais não é só natural, quanto uma bênção. Significa que está tudo em ordem. Ufa, que legal. Tá? Então cuidado, professor, para quando um aluno vier falar com você, você que lidera, você não... que isso, rapaz? Você ficou arrepiado que chegou perto da menina? Glória a Deus. Significa que está tudo funcionando. Mas a prática sexual está reservada para o ambiente do casamento entre marido e mulher. Desejar, sentir impulsos sexuais não é pecado em si, mas ser dominado por eles é. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso aqui é corpo, em santificação e honra. O cristão, ele precisa dominar, controlar o seu corpo pela palavra de Deus e não ser controlado por seus impulsos. E não na paixão da concupiscência, dos desejos incontroláveis, como os gentios que não conhecem a Deus. Então por que os amigos da escola têm toda uma vida sexual ativa, diversos parceiros sexuais? Porque eles não conhecem a Deus. Tá certo? Então Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Então há uma sexualidade sadia, mas quando ela não cumpre o propósito divino, ela é imundícia, ela é imunda, ela é impura. Então, qual o problema do sexo então? A perversão. A banalização daquilo que Deus criou para ser belo e maravilhoso. Uma experiência bela e única na vida de todos. Como mostramos no início, sexo não é apenas o ato em si, mas tudo que lhe envolve. Muitos são atraídos por pornografia porque é algo fácil e prazeroso. Porém, a pornografia é um vício e uma mentira. Por isso a Bíblia manda fugir da prostituição. Toda prática sexual contrária à palavra de Deus. A pornografia é um vício. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre pornografia, sobre como eu venci a pornografia. Vou gravar um novo material, 5 passos para vencer a pornografia. Os professores precisam abrir o coração, abrir o leque, deixar o pessoal perguntar, tá certo? Para se ajudar e ajudar muita gente. Eu acho que essa é uma aula também para os professores, tá bom? Então, não é só por ser pecado, mas para preservar sua sexualidade intacta e perfeita, para ser desfrutada e vivida em sua plenitude no casamento. Então, a ideia de Deus não é simplesmente proibir. Agora, veja, o corpo é controlado pelo cérebro, tá? Esse é um material que eu escrevi, mas está linkado aqui na lição. Se você estiver acompanhando a lição aí, você vai ver. O corpo é controlado pelo cérebro. O sexo não começa no ato, começa na mente, no pensamento. O ato é só a manifestação de algo há muito tempo desejado, planejado. Por isso, não podemos ser controlados por nossa mente, mas ser guiados pelo Espírito Santo por meio da palavra de Deus. Como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra? Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, uma prática sexual ativa fora do casamento glorifica a Deus? Pornografia glorifica a Deus? Masturbação glorifica a Deus? Vídeos eróticos glorifica a Deus? Fotos, imagens, enfim, músicas sensuais glorificam a Deus? Não. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensai nessas coisas. Então, aquilo que ocupar o nosso cérebro se manifestará em nossas ações. Então, para modificar as nossas ações, nós temos que mudar aquilo que está alimentando a nossa mente. Para vencer pecados sexuais, que por causa do prazer que provocam, tem alto poder repetitivo, é preciso mudar a alimentação da nossa carne. O que ouvimos, assistimos, falamos e com quem influencia positivamente ou poderosamente, não é?
pode ser positivo ou negativamente, a nossa sexualidade. Sexualidade sadia não combina com certos ambientes e conteúdos tão fartamente disponíveis. Então, eu conversando aí há muito tempo com jovens e adolescentes, tem muita gente que quer vencer a pornografia, que quer vencer a imoralidade sexual. Mas aí você pergunta, o que você escuta? O que você assiste? Entendeu? Se você não mudar isso que alimenta o seu desejo, não é que desperta o seu desejo, se você não mudar isso, não consegue vencer de forma alguma. Então, alguém cheio do Espírito não é apenas alguém que sabe dizer não a certas oportunidades, mas alguém que sequer fica próximo delas. Então tem que deletar, tem que sair de certos grupos e tal. Abstende-vos de toda a aparência do mal. O crente cheio do Espírito Santo, ele não apenas fica longe das práticas, longe do ato em si, mas até mesmo da aparência do mal. É muito interessante que ele coloca aqui o propósito divino para a sexualidade, não é? Ele coloca aqui, ó, reprodução, unidade e recreação. Achei fantástico isso aqui. Então, reprodução é para gerar filhos, é através da sexualidade, da relação sexual, que filhos são gerados, tá? Gera também a unidade do casal, né? A intimidade, a unidade do casal. E os dois serão uma só carne. E recreação. A igreja tem que tomar cuidado para não tratar o sexo de uma maneira tão distante, como se dizendo para as pessoas que é algo sujo e por isso que a gente não vamos falar, porque isso aí tem gente que fala assim, isso é assunto de ser tratado na igreja. Então arranca da Bíblia. Se está na Bíblia é para ser tratado na igreja, sim, de maneira aberta, de maneira sadia. Eu faço um apelo aqui aos professores que façam desta aula o início de um trabalho aí aonde você está de conversa com seus alunos, de conversa tanto os meninos e meninas, quanto só os meninos, quanto só as meninas, porque através de uma conversa fundamentada na palavra de Deus, eles terão elementos para desenvolver uma sexualidade saudável para a glória de Deus. E cuidado, às vezes o professor que tem dificuldade de falar desse assunto é porque a sua própria sexualidade também precisa ser tratada, viu? O ser humano, ele precisa ser tratado como um todo, e na vida sexual também, tá? Então guarda a mente, é preciso guardar a mente, aquilo que controla a sua mente, muitas vezes está sendo alimentado por algo que você está trazendo de fora. Uma música, um vídeo, um filme. Então, principalmente na questão sexual, é preciso trocar a alimentação. É preciso trocar aquilo que assiste, aquilo que escuta. Muito bem. Eu errei. O que fazer? Aqui tem duas situações. Tem tanto a situação de quem vem do mundo, né, quanto aqueles que estão na igreja, e aí por fragilidade espiritual e por sem vergonhice também, vamos dizer assim, acaba caindo, pecando, errando, né? E também, e principalmente, aqueles que vêm do mundo e que lá tinham uma prática sexual ativa. Por isso que a igreja precisa tratar estas questões, estes assuntos. Aqueles que até aqui fizeram uso indevido da sua sexualidade, a palavra do Senhor afirma que o Deus de amor é pronto para perdoar e que não rejeita um coração quebrantado. Então, aonde há arrependimento, a misericórdia do Senhor se manifesta. Embora o mundo veja com naturalidade toda a prática sexual, o que não é diferente na sexualidade, toda prática sexual fora dos propósitos de Deus é, acima de tudo, pecado. Tá? Então, pecado. Você sabe que há uma ala cristã, se é que se pode dizer, que apoia que jovens namorados tenham vida sexual ativa sem problema nenhum. Eles têm o desejo de se casar, eles se amam, eles se protegem, não tem problema nenhum. O casamento é só um papel lá. O importante é o que eles sentem um pelo outro. Isso, e muitas vezes, inclusive, promovido por pessoas de influência, esse tipo de pensamento. Então isso é um risco muito grande à vida espiritual. Como servos do Senhor, nós precisamos ser responsáveis, tá certo? Então,
A prática sexual é para dentro do casamento. E a ideia, inclusive, de trazer aqui essa prática para dentro do casamento não é proibir o prazer, pelo contrário, é mostrar a beleza desta prática num ambiente tão singelo quanto é o casamento. Então, é preciso se humilhar, no caso, quem tiver passado por essa experiência, seja antes de vir para a igreja. Então, assim, por isso que é muito importante o discipulado. Não é para a gente perceber. Se a pessoa vem do mundo com essa prática, quanto mais cedo ela tiver uma orientação sexual bíblica, ela vai entender, peraí, agora eu sou nova criatura, então agora eu preciso me preservar. Agora eu preciso me guardar para o Senhor e para aquilo que Deus tem para a minha vida. Se há um jovem que está dentro da igreja, um casal de namorados, caíram, eles estão sendo amparados. A liderança precisa se aproximar, acolher, amparar, orientar, para que eles tomem decisões corretas e para que eles se levantem e não para que eles façam disso um costume, se acomodem a uma vida de impureza sexual. A orientação pastoral é importantíssima para não haver acomodação ao pecado ou afastamento da comunhão por causa deles sem o conhecimento do pastor. O pessoal pergunta muito, mas por que eu tenho que pedir perdão ao pastor? O pessoal pergunta muito isso, né? Somente quando é questão de pecado sexual. Tem que pedir perdão ao pastor. O que eu tenho que confessar com o pastor? Ora, ovelha que é ovelha, ela é pastoreada. E o pastor, ele é uma autoridade espiritual sobre a nossa vida. Tá certo? Então, muitas pessoas acabam fazendo o quê? Ela está em pecado. Em vez dela confessar e falar com o pastor, ela simplesmente se afasta. Como se ela simplesmente diz assim, bom, eu estou errado, então eu não vou tomar Santa Ceia, eu vou me afastar aqui, tal, sem o conhecimento pastoral. Você não está reconhecendo não só a autoridade deste homem sobre a sua vida, como ele como um sacerdote de Deus sobre a sua vida. E eu sei que nós estamos no tempo da graça, todos somos sacerdotes, mas como ovelhas precisamos ser pastoreados. E a Bíblia diz que Deus dá pastor à igreja. O fato é que quem se humilha de verdade, quem se arrependeu de verdade, não tem problema com o processo de reconstrução de sua fé, de sua comunhão com Deus. Agora, quem não quer ficar, não vou pedir perdão, eu não vou falar com o homem, não, tem que falar. Você não é ovelha? Vou abrir o verbo, vou rasgar o verbo agora. Hein? O seguinte, se você congrega numa igreja e você está em pecado, e quem está pastoreando essa igreja, você acha que essa pessoa não... eu não vou falar, desculpa, então, ou você está no lugar errado, ou então não é para você estar aí, eu não sei. Porque não é possível que você está num lugar que você é pastoreado a vida toda. Aí quando você erra, em vez de você se humilhar, peraí, baixa a bola, baixe o nariz, desmancha o bico. É para se humilhar. Faz parte do processo de arrependimento. Quem está arrependido não fica, não, vai lá. Vai lá, pastor vai orar, pastor vai orientar, pastor vai aconselhar, para não tomar mais decisões erradas ainda. Vai lá, pastor é para isso, para nos ajudar quando a gente cai, para nos levantar. Olha o que diz a Bíblia, quem encobre as suas transgressões nunca prosperará. Quem está disposto a confessar não tem dificuldade em abrir a boca e falar assim, pastor, vem aqui, pastor, é o seguinte, nós erramos. Não arruma uma conversinha não. Pastor, sabe o que é? O diabo. Não, velho, vai lá, chega lá e fala, pastor, erramos. Caímos, pastor. Demos mancada. Erramos. Sem vergonha isso mesmo. Pronto. Mas nós estamos aqui humilhados. Ora por nós, nos ajuda. O pastor vai ficar feliz. O pastor vai orar por vocês. E ele vai trabalhar junto com vocês para restaurá-los à comunhão da igreja. Isso para mim é igreja, gente. Esse negócio de a pessoa erra, peca, fala o que quer. E ninguém fica sabendo. E ninguém toma conta. E não confessa para ninguém. A Bíblia diz assim, confessai vossas culpas uns aos outros. É bíblico isso. Confessar as culpas uns aos outros. Então, para mim, a pessoa mais confiável na minha igreja é o meu pastor. Se eu não puder me confessar com o meu pastor, pelo amor de Deus, aí o bicho está pegando mesmo. Tá certo? Então, olha só. Para a gente concluir. Pureza é dizer não à prática sexual na hora errada, para desfrutá-la plenamente na hora certa, no casamento. Deus não está proibindo, só está dizendo, espera, tenho algo extraordinário para você viver. Segundo Timóteo 2,22, Paulo escrevendo ao jovem pastor,
fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Amém, gente? Essa então foi a nossa aula de hoje, material de apoio aí, as revistas da CPAD, Bíblia de Estudo Palavra-Chave, Bíblia Nova Almeida Atualizada, Bíblia Versão Transformadora. Um grande abraço para todos vocês que nos assistiram até aqui. Fique na paz, assista, curta, compartilha, manda para todo mundo, coloca perguntas aí no nosso comentário e até a próxima aula. Valeu, um grande abraço. Deus abençoe. A gente está vivendo uma geração que usa como influência o que não é para influenciar a gente. Tua influência não tem que ser o fulaninho que está fazendo